Olá pessoal, tudo bem? Essa é a primeira aula de uma proposta de apresentação de conteúdos relacionados à saúde e à psicologia, que é proposto pelo Crescer Psicologia, e quem vai apresentar sou eu. Meu nome é Hudson, eu sou formado em psicologia, estou me especializando em gestão de políticas públicas. E se tudo der certo, a gente desenvolve isso aí e vocês vão assistir outras aulas. O que a gente vai abordar nesse primeiro projeto, nessa aula piloto, é, é o capítulo de financiamento e alocação de recursos em saúde no Brasil, do livro Políticas e Sistema de Saúde no Brasil, da Maria Alícia, da Silvia Marta e do Sérgio Francisco. Esse capítulo ele aborda três pontos importantes no que se refere ao financiamento e alocação de recursos, que é o financiamento de sistemas de saúde, alocação geográfica de recursos e a equidade no acesso aos serviços de saúde. Na verdade, o que são tratados são apenas dois temas. A questão da equidade no acesso ao serviço de saúde está bastante vinculada à alocação geográfica de recursos. Porque como o Brasil é um país continental, a divisão geográfica ela demanda diferentes necessidades em cada região. Então, a questão da equidade no serviço de saúde está muito ligada a essa questão da alocação geográfica. A questão do financiamento diz respeito à origem dos recursos que são aplicados nas questões da saúde dos países ou de uma determinada sociedade. Esse gasto ele pode ser realizado pelo Estado através de tributos, que são os impostos, empréstimos ou doações de órgãos internacionais. Pode ser também financiado pelas famílias através da compra direta de serviços, medicamentos ou outros materiais, dependendo da demanda do paciente ou da família ou daquela pessoa que está acometida por alguma doença, pela aquisição também de planos privados ou pela aplicação de uma poupança específica para gastos em saúde. E por fim, pelas empresas, quando ela disponibiliza para os seus funcionários aqueles planos de saúde no qual o funcionário não tem uma participação direta, que são os planos de saúde coletivos. O gasto público em saúde são financiados fundamentalmente por tributos, que seriam, dentro desse grupo, os impostos e as contribuições sociais. Nos países mais pobres, doações de organismos internacionais também cumprem um papel expressivo nesse financiamento dos gastos. Os impostos têm uma característica específica, que é a questão da alocação de livre-arbítrio, ou seja, eles não têm um destino pré-definido, então fica a caráter dos governantes definir onde que isso vai ser aplicado. Já as contribuições sociais têm a vinculação definida, que seria, por exemplo, o Orçamento de Seguridade Social. O fundo que está acumulado nesse orçamento vai ser aplicado exclusivamente em questões relacionadas à área social, ao desenvolvimento social mais propriamente dito. Os impostos eles podem incidir sobre os indivíduos, sobre as empresas ou sobre as transações comerciais. Então, eles são divididos entre diretos e indiretos. Os impostos diretos incidem sobre a renda das famílias e das empresas. O imposto de renda seria um exemplo, pessoa física ou jurídica. Podem incidir também sobre a propriedade, como o imposto predial, territorial, urbano ou rural, bem como sobre o lucro da empresa. Os impostos indiretos incidem sobre transações comerciais ou sobre as vendas de mercadoria. Como exemplo, aí a gente pode citar o imposto sobre o valor agregado, dentre outros impostos que a gente conhece bem no Brasil. Esses impostos eles podem ser progressivos, que incidem mais do que proporcionalmente sobre quem tem mais renda, como, por exemplo, o imposto de renda sobre a pessoa física. No Brasil, o imposto de renda tem distintas alíquotas que são maiores para os segmentos sociais mais ricos. Então, é o que caracteriza essa desproporcionalidade em relação ao que é pago de acordo com a renda da pessoa.
Temos aí a característica dos impostos proporcionais que incidem igualmente em todos os segmentos sociais, como a extinta CPMF. Ela tinha uma mesma alíquota que não variava nem de acordo com a empresa, de acordo com a movimentação jurídica, era o mesmo valor para qualquer um que fosse fazer a movimentação financeira. E por fim, os impostos regressivos, que incidem mais do que proporcionalmente sobre quem tem menos renda. Um exemplo disso são os impostos que são repassados pelo consumidor através dos preços. Eles incidem mais nos segmentos sociais mais baixos, porque essa população gasta praticamente toda a sua renda no consumo desses produtos, enquanto a população mais rica tem uma condição melhor de poupar esses valores, de poupar sua renda e investir em outras coisas. Uma coisa importante sobre a arrecadação de impostos é que deve ser considerada qual esfera do governo arrecada o tributo e qual das esferas se apropria desse mesmo tributo. É bom lembrar que a CPMF é um exemplo muito claro de um tributo de vinculação específica. Tudo que era, na verdade, arrecadado pela CPMF era exclusivo de aplicação nos gastos com a saúde. Existem discussões críticas em torno dos tributos de vinculação específica. Alguns estudiosos consideram que a especificidade da vinculação de um tributo ela pode engessar o gasto público, porque uma vez que esse tributo ele é específico para determinada ação ou para determinado setor. Por outro lado, aqueles que defendem esse tipo de vínculo, considerando que torna esse tributo mais transparente em relação ao gasto e mais responsável, de forma que seja possível verificar o quanto foi arrecadado e o quanto foi aplicado nesse determinado setor, o que torna aí uma espécie de um parâmetro para visualizar o desempenho desse governo em relação a esse setor. Ainda sobre a questão de voltar a atenção para qual esfera arrecada e qual esfera se apropria, alguns autores defendem a ideia da competência tributária, que é a possibilidade do governo local criar tributos por meio de leis e alíquotas. Eles defendem que isso vai garantir maior transparência na aplicação desses recursos, maior responsabilização dos políticos locais e também um melhor atendimento à demanda de acordo com a preferência e necessidade de cada sociedade, considerando aquela ideia de que o Brasil é um país continental e que várias regiões têm demandas diferentes em setores diferentes, não só na saúde. Entrando aí na abordagem do assunto sobre o financiamento e tipo de gastos privados em saúde, nós temos aqueles que se dão com base na renda das famílias ou das empresas, que podem ser de duas maneiras, ou com o gasto direto ou através de poupanças compulsórias que são destinadas especificamente a gastos médico-hospitalares. O gasto direto, ele é específico à aquisição de seguros, planos privados de saúde ou compra de bens e serviços relacionados à saúde, de acordo com a especificidade de cada caso. E esses planos e seguros de saúde, eles têm alguns esquemas distintos. Por exemplo, o seguro puro, que é o modelo mais específico dos Estados Unidos, onde a saúde é responsabilidade do indivíduo. É um modelo de saúde, uma característica liberal, de forma que o Estado ele só vai intervir nesse serviço de saúde quando estiver se referindo a grupos mais específicos da população. Isso a gente vai ver com mais calma no decorrer da explanação. Temos ainda o seguro substitutivo, que é no caso da Holanda e do Chile, que é onde o indivíduo está obrigado a escolher algum tipo de cobertura de saúde, ou o sistema privado de saúde, ou o sistema público de saúde. Ele não pode aderir aos dois sistemas. E por fim temos o seguro suplementar, que é aí uma espécie de subproduto dentro do sistema público de saúde. Ele vai prover aí algumas diferenças na hotelaria hospitalar e ambulatorial do sistema público. É o caso dos sistemas francês e alemão.
Um quarto esquema de seguro e plano privado de saúde que eu esqueci de adicionar na apresentação é o seguro complementar. Esse seguro ele vai cobrir ali algumas partes em que o sistema público de saúde não cobre. Ele vai dar uma compensada em alguns itens que estão descobertos pelo sistema público. E um exemplo de país que dispõe desse tipo de plano seria o Canadá. Diante desses esquemas apresentados, a gente pode perceber que o sistema brasileiro de planos de seguros privados, ele não provê apenas diferenciais, na verdade, ele caracteriza uma nova cobertura, de forma que o Brasil ele dispõe de uma espécie de duplicidade de serviço de saúde. Então, a gente tem tanto o público quanto o sistema privado e os seguros de saúde. Uma informação importante é que países com maior participação em seguros privados de saúde exibem maior gasto per capita nesse segmento, porque esses seguros privados têm a finalidade de lucro. Então, eles precisam sustentar ali pesados custos administrativos e de marketing, de forma que eles introduzem custos adicionais ao sistema. Então, ali, o usuário ele não está pagando exclusivamente pelo serviço de saúde. Ele está sustentando ali, de alguma forma, todo o gasto que esse plano privado tem para se manter no mercado. O gasto privado direto em saúde, efetuado pelos indivíduos e pelas famílias, ele é constituído fundamentalmente por dois tipos. O primeiro seria os pagamentos diretos. Eles são referentes à compra de bens e serviços que não são providos pelo sistema público, ou que às vezes são providos, mas o custo é outro, como por exemplo o alto tempo de espera no sistema público. Então, para contornar esse desconforto, o indivíduo opta pelo pagamento de um plano privado de saúde, de uma compra de bens e serviços de saúde mais específico. E temos também os copagamentos ou as coparticipações, de forma que quando o usuário vai utilizar o serviço, ele tem que dar ali uma contribuição. Então, o gasto ele é dividido, de certa forma, com esse plano privado de saúde, ou até mesmo com alguns sistemas públicos que introduziram essa participação do usuário no financiamento do serviço. A coparticipação e o copagamento ele vem sendo introduzido desde a década de 80 em sistemas de saúde europeu, com o intuito de conter a demanda e a utilização de serviços de saúde, e nos países africanos com o objetivo de arrecadar recursos adicionais para o financiamento desse sistema. Mas é um tipo de manobra que potencializa ali as desigualdades, de forma que, por se tratar de tarifas iguais para todos os usuários, eles excluem do acesso as populações que têm menos recursos financeiros. E quando os países adotam alíquotas diferenciadas, o gasto administrativo para sustentar esse sistema ele aumenta de forma que ele não é compensado pela receita. Um terceiro tipo de gasto privado em saúde que surgiu nos países asiáticos é chamado de Medical Savings Accounts. São abertura de contas de poupanças compulsórias, elas são particulares e são exclusivas para gastos em saúde. Nós vamos ver agora alguns modelos de sistema de saúde e seus respectivos financiamentos. O primeiro modelo é o sistema de seguro social, que é originado de institutos de previdência social, que tem como principal fonte de arrecadação as contribuições individualizadas, compulsórias, que são proporcionais à renda dos trabalhadores, que incidem diretamente sobre a folha de pagamento desses trabalhadores, ou das empresas que contrataram esses trabalhadores. O que se observa a partir desse modelo de sistema de seguro social é a progressiva universalização com suporte financeiro de impostos gerais e a uniformização da oferta de serviços, reduzindo as desigualdades de acesso dos usuários. O segundo sistema que a gente vai ver é o Sistema Nacional de Saúde. Ele tem como principal característica o acesso universal, ele é regido pela lógica da solidariedade e são predominantemente financiados por impostos gerais, preferencialmente diretos, ou seja,
o imposto de renda, por exemplo. Por se tratar de um imposto progressivo, que a gente viu anteriormente, que é aquele que incide mais do que proporcionalmente sobre aqueles que têm mais renda, eles têm uma facilidade maior de adaptação aos sistemas de proteção social, ou seja, ele é de caráter de redistribuição de renda, onde o Estado retira daquele que tem maior renda para aplicar exclusivamente nas questões sociais do país ou de uma determinada sociedade. E o terceiro modelo é o sistema de cunho liberal. Nesse sistema, o Estado deixa nas mãos do mercado o acesso a esses serviços. Eles tendem a ser financiados predominantemente pelo gasto privado, tanto direto quanto o gasto privado indireto, que é aquele decorrente da compra de planos de seguros de saúde privados. É bom lembrar que esses sistemas de cunho liberal eles vêm sofrendo uma gradativa mudança, importantes modificações ao longo do tempo, como no caso do modelo dos Estados Unidos, que é de cunho liberal também, mas passou a incorporar uma intervenção estatal, que foi definida pelo aquele programa, onde o sistema de saúde dos Estados Unidos também fica destinado aos aposentados e também aos aqueles que têm uma renda mais inferior, que são os programas Medicare e o Medicaid. Um dado importante a ser lembrado é que em países mais desenvolvidos se observa um gasto maior em saúde por parte do sistema público, exceto os Estados Unidos, que apresenta aí um subtotal de 45% no gasto público de saúde, e os seguros privados de saúde apresentam um gasto de 42%. Então, dentre a lista aí dos países mais desenvolvidos, ele ocupa o último lugar nessa questão. A título de comparação, esses 45% representam aí cerca de $7.285 per capita em gasto com saúde nos Estados Unidos, em que o Brasil, esse gasto também per capita foi de $837 apenas, com uma participação pública de 42%. De 97 a 2003, o gasto em saúde cresce 4,3% no Brasil. Uma hipótese desse crescimento é devido ao crescente envelhecimento da população brasileira. Em países em que o seguro privado predomina, o financiamento do sistema de saúde é regressivo, ou seja, cada vez mais se gasta menos nesse setor. Entrando aí sobre a questão do financiamento do sistema de saúde brasileiro, nós tínhamos que antes da implantação do SUS, o papel do Estado era de promover a expansão do setor privado, ou seja, era de caráter liberal, de forma que o Estado estava ali preocupado em desenvolver esse setor privado para que ele desse conta das demandas em saúde no país. Com a implantação do SUS, a gente sabe que a manobra e a estratégia agora é outra, e em 2007 nós temos aqui uma demonstração do gasto, da composição dos gastos em saúde no Brasil. 41% foram gastos públicos, 24% gasto privado, especificamente dos planos de seguro e saúde, e 34% gastos diretos das famílias. Então, o que a gente vê? 58% desses gastos são referentes a gastos privados. Então, fica aí uma certa incoerência com os princípios de universalidade e integralidade do acesso à atenção de saúde no Brasil, né? Uma vez que o gasto privado ele é superior ao gasto público. Então, a partir da Constituição de 88, ficou definido que 30% dos recursos do orçamento da Seguridade Social deveriam ser vinculados ao Sistema Único de Saúde. Então, ele foi incorporado aí à estrutura do financiamento do SUS. Sendo assim, o orçamento da Seguridade Social ele contemplou
benefícios e serviços de naturezas distintas. Por exemplo, o seguro-desemprego. Também, como exemplo, a gente tem aí os benefícios regidos pela lógica da cidadania, que um exemplo disso seria o acesso universal à saúde e o salário cidadão, que é aquele salário beneficiado por pessoas maiores de 65 anos ou as portadoras de deficiência. Então, aí dentro desse orçamento, a gente tem a contribuição sobre o lucro líquido, né, que é a CSLL, temos o PIS, temos também o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social. Ficou previsto ainda para ser contemplado nesse orçamento o ingresso de recursos do Tesouro diante de alguma necessidade, né, para o atendimento dessas necessidades dentro desse modelo de proteção social. A Constituição de 88 defendia ainda que estados, municípios e Distrito Federal deveriam participar do financiamento do SUS. Mas o problema é que não ficou estabelecido nenhum parâmetro para essa participação. Então, nos primeiros anos após a criação do SUS, a maior parte dos recursos estava concentrada na esfera federal. É bom lembrar que em 1990 e 1991, aquele percentual de 30% exclusivo da OSS para recursos na saúde, ele não foi cumprido. Isso comprometeu bastante aí o financiamento do sistema de saúde do Brasil nesse período. E o que acentuou ainda mais a instabilidade do financiamento da saúde foi a questão da suspensão sobre a folha de salário recolhida pela Previdência Social, diante do argumento de que o caixa da Previdência estaria apresentando problemas. E esses recursos, no início dos anos 90, representavam cerca de 30% dos recursos arrecadados pelo Ministério da Saúde. Então, o financiamento da saúde no Brasil ficou bastante comprometido diante desse quadro. Então, como os recursos da OSS não tinham ali uma vinculação definitiva, a entrada desses recursos ela não foi feita com a regularidade devida. E os gastos que não eram relacionados à Seguridade Social, eles utilizaram a maior parte dos recursos da OSS. Então, diante desse quadro, diante dessa perda de recursos, o Ministério da Saúde se viu obrigado a solicitar ali um empréstimo ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. E iniciou também uma luta gigantesca para a criação da CPMF, que é um tributo adicional definido pela contribuição provisória sobre a movimentação financeira. Essa nova contribuição foi uma manobra para solucionar esse problema da questão do financiamento no setor da saúde. Para ilustrar aí, para a gente ver a progressiva diminuição no gasto per capita em saúde, em 89 se gastou $81, em 90, 66 e em 1992, $45 per capita no Brasil. Então fica evidente aí a diminuição dos gastos diante desse quadro de perda de recursos. Então, após 1993, observou-se uma recuperação gradual do gasto federal em saúde. Isso ficou mais expressivo em 97, com a incorporação da CPMF ao orçamento do Ministério. No tempo de vigor da CPMF, ela correspondeu a 1/3 dos recursos do Ministério da Saúde. Tivemos também aí a PEC 29 de 2000, que definia que o montante de recursos de 99 mais 5% e nos anos seguintes corrigidos pela variação do PIB. Definiu também que os municípios deveriam gastar no mínimo 15% de suas receitas no campo da saúde. A PEC 29 foi instituída através da lógica de vincular recursos para o SUS nas 3 esferas de governo. Então, a título de comparação, a criação do orçamento da Seguridade Social
A ideia foi de instituir fontes estáveis para as 3 áreas da Seguridade Social e para a saúde, porém não vinculava a fonte desses recursos. Já na criação da PEC 29, a lógica foi a de vincular recursos especificamente para o SUS nas 3 esferas de governo. Então, essa PEC 29 ela marca aí um movimento progressivo de descentralização do financiamento no sistema de saúde. Lembrando aí que essa descentralização ela ficou definida lá na Constituição de 88. Então nós temos aí quase 10 anos de progresso para alcançar aí esse momento de descentralização. Então, antes de 98, a gente podia observar uma forte centralização do sistema de saúde, caracterizada pelo financiamento exclusivo em nível federal. Com a descentralização, houve uma ampliação da competência tributária de estados e municípios e a elevação do nível de transferência de tributos federais às esferas subnacionais, ou seja, a diminuição do governo central em gasto da saúde. Houve aí uma distribuição de responsabilidades nas esferas abaixo dos tributos federais. Então, o gasto da União saiu de 75% e pulou para 45%, e aumentou aí o gasto do Ministério da Saúde nesse setor. Com isso, a partir da PEC 29, o crescimento real dos recursos aplicados pelo Ministério da Saúde e a redistribuição de responsabilidades do financiamento do SUS trouxeram uma modificação na estrutura de gastos pelos programas do Ministério da Saúde. A gente pode observar aí nessa tabela, nos anos de 95 a 2008, gastos com vigilância em saúde, medicamento, atenção básica, média e alta complexidade, pessoal ativo, foram sendo progressivos. Aliás, o pessoal ativo, como está destacado aí, foi o único item do Ministério da Saúde que não teve um aumento progressivo. Muito pelo contrário, houve aí uma aparente diminuição desses gastos. Um outro dado importante é o de, enquanto as 3 esferas de governo abaixo, na verdade, abaixo da federal, o gasto em saúde foi aumentando de acordo com o PIB, o gasto federal, a esfera federal, ele quase que acompanhou aí, durante todo esse período de 2000 a 2010, praticamente estático. Então é uma questão que merece uma reflexão. Os gastos estaduais e municipais aumentam, enquanto os gastos federais permanecem estáticos. Talvez a gente possa considerar que isso seja o resultado dessa manobra de descentralização do sistema de saúde, do financiamento do sistema de saúde. A gente entra agora na questão específica de alocação de recursos. Essa alocação ela está diretamente ligada com a questão da equidade. É uma espécie de análise da potencialidade do alcance de distribuições mais igualitárias dos serviços de saúde. Equidade aí a gente trata como a questão mesmo da igualdade de atendimento e de acesso. No que tange a questões específicas no âmbito da saúde, nós temos diferentes tipos de equidade aí, em relação à distribuição da despesa pública. Nós temos aí a igualdade da despesa pública, que se refere à igualdade dessa despesa per capita. Temos a igualdade da utilização, de forma que a despesa pública deva favorecer a igualdade no consumo desses diferentes tipos de serviços. Temos a igualdade dos gastos, onde esses recursos públicos devem ser alocados de forma que todos os indivíduos tenham o mesmo gasto pessoal por unidade de serviço utilizada. E, por fim, a igualdade dos níveis de saúde, que se dá por meio da distribuição da despesa pública
balizada para obtenção de uma maior igualdade dos resultados. E para as distribuições regionais de saúde, que é o que define de fato a equidade nesse setor, são apropriadas exclusivamente as definições de igualdade de despesa per capita, igualdade de recursos per capita e igualdade de recursos para necessidades iguais, que vão defender uma distribuição mais igualitária em relação ao tamanho de determinada população, vão incorporar correções a essa distribuição em referência aos diferentes preços de cada região, os preços aí dos produtos e serviços de saúde mais especificamente. E por fim, vão considerar outros recursos além da distribuição e oferta dos recursos específicos. Isso em favor de grupos sociais e regionais com menos predisposição para a utilização dos serviços de saúde. Essas necessidades elas são determinadas por fatores biológicos e econômicos, ou seja, maiores recursos a populações mais pobres. Uma metodologia para alocação de recursos segundo necessidades populacionais é a definição de proxy de necessidades. As necessidades de saúde das populações elas mudam de acordo com a sua composição demográfica. Por exemplo, crianças e idosos elas demandam maiores atendimentos e atendimentos mais caros. Sendo assim, essa proxy ela vai ser definida com base no perfil demográfico, com base nas desigualdades entre os custos dos tratamentos requeridos por segmento populacional e com base também nas desigualdades entre as necessidades de saúde. Essas necessidades elas variam de acordo com cada região do país, bem como os seus valores. Em determinados estados, um procedimento X ele pode ser mais caro do que num outro estado. Uma outra metodologia que era utilizada na Inglaterra é a Research Allocation Work Parity, que era definida pela taxa de mortalidade específica por causa, padronizada por sexo e idade. Porém, por não haver uma evidência entre a taxa de mortalidade e a necessidade do uso de serviços de saúde, essa metodologia foi amplamente criticada. E em 1985, houveram algumas modificações sugeridas para essa metodologia, que foi, um exemplo, a redução do peso dadas taxas padronizadas de mortalidade e a incorporação de um indicador de necessidade social. Porém, essas modificações foram apenas parcialmente implementadas, de forma que o indicador de necessidade social não foi incorporado a essa fórmula de cálculo dos repasses financeiros. Então, foi apenas em 94 que, a partir de uma pesquisa na Universidade de Nova York, em Inglaterra, foi elaborada uma nova e mais refinada metodologia para a alocação de recursos e custeios com base nessas necessidades de saúde. Essa nova metodologia basicamente empregava dados sobre o uso dos serviços de saúde para estimá-lo com base nas necessidades de saúde de uma determinada população ou sociedade. Então, seria uma estimativa de uma proxy de necessidade com base em um modelo de uso dessa determinada população. A crítica a essa metodologia se deu exatamente pela falta de indícios empíricos da relação da taxa de mortalidade com as necessidades de uso dos serviços de saúde de determinadas regiões. Então, o cenário de alocação geográfica de recursos financeiros do sistema de saúde no Brasil, a gente tinha que o gasto federal no início do SUS era de 70%. E hoje ele está aí numa porcentagem de 45%. Com a Constituição de 88 e a Lei Orgânica da Saúde, que é aquela Lei 8080, ficou definido aí a universalidade do acesso nos serviços de saúde, a integralidade da assistência e a descentralização político-administrativa, que definia que
o gasto na saúde e a responsabilização pelo serviço de saúde não ficassem centralizados apenas na esfera federal. E também a Lei 8142, de 1990, que define critérios populacionais para a transferência dos recursos do SUS para os estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, mais uma ferramenta aí de descentralização, de distribuição de responsabilidades para as outras esferas. No início dos anos 90, o sistema de alocação geográfica de recursos financeiros no Brasil ele era restrito à capacidade das instalações, ou seja, instalações mais complexas, como os hospitais, essas regiões recebiam maiores financiamentos, recebiam maiores recursos para o financiamento de suas ações. Isso aumentava a diferença porque favorecia regiões com melhores condições socioeconômicas e sanitárias, já que hospitais ficam alocados em regiões com maior condição econômica. Aquelas regiões que não tinham essa mesma condição ficavam praticamente esquecidas, porque elas não detinham aí essas instalações mais complexas. Isso reduzia a atenção à saúde a ações médico-assistenciais, porque essa remuneração era com base nos valores tabelados para cada tipo de atendimento, ou remunerados por procedimentos, e não pela quantidade de atos efetuados em cada internação. Isso também dispersava a atenção da importância de ações coletivas em saúde, porque mantinha a atenção nos procedimentos mais específicos, ou seja, nos procedimentos mais técnicos, na verdade. Então, em 93, com a elaboração da primeira norma operacional básica, que mais tarde ficou definido como o Decreto 1232 de 94, foi retomado aí o processo de descentralização do SUS. Faltou um C ali, vocês me perdoem por isso. Essa norma, ela estabelece 3 estágios de autonomia de gestão nas esferas infranacionais, que é o estágio incipiente, o parcial e o semiplena. Destacando aí a autonomia semiplena, as secretarias estaduais e municipais de saúde passaram a receber um volume global de recursos, que é o definido de repasse fundo a fundo. Esse tipo de repasse, eles são caracterizados pela regularidade e automatismo na transferência desses recursos. E eles tiveram uma grande importância para o deslanchar do processo de descentralização da gestão para os estados e Distrito Federal e os municípios. As secretarias elas precisavam também atender a alguns pré-requisitos para o recebimento desse repasse. Nesse mesmo período, a gente teve a criação das comissões intergestores bipartite e tripartite, que também representaram um grande avanço no sentido da construção de um espaço de concentração das políticas setoriais entre essas 3 esferas. Aquele sistema de alocação do início dos anos 90 durou até 98, quando foi introduzida essas mudanças aprovadas pela Norma Operacional Básica, número 1. E as principais inovações que foram implementadas a partir dessa norma foi a criação de um valor específico, o valor per capita para o custeio de procedimentos de atenção básica, que é o piso de atenção básica, ou o PAB, que é conhecido aí na literatura, e a criação de incentivos financeiros para o desenvolvimento de programas específicos de atenção básica. Em destaque aí nós temos aí a implementação de equipes de saúde da família e dos agentes comunitários de saúde. As modalidades de gestão dos estados e dos municípios foram reduzidas a 2. Nos municípios, nós temos a gestão plena de atenção básica e a gestão plena do sistema, e nos estados, a gestão avançada do sistema e a gestão plena do sistema. A gestão plena em estados e municípios possibilitou aos estados e aos municípios a governança sobre a prestação de serviços médico-assistenciais, além de ter conferido maior autonomia para a gestão do sistema de saúde como um todo. Ou seja, aí engloba todas as ações relativas à promoção, proteção e à recuperação da saúde. Uma crítica que deve ser
salientada é a de que, se existiu um aumento dessa transferência fundo a fundo, por outro lado, essas transferências foram efetuadas com um vínculo específico à realização desses programas. Ou seja, as instâncias, de certa forma, perderam autonomia para a aplicação dos recursos, porque, afinal de contas, eles agora têm um destino pré-definido e essas instâncias já não tinham mais a condição aí de atender às necessidades específicas da região. Então, o que a gente vê é uma certa transformação aí do princípio de descentralização em apenas desconcentração de recursos. A gente traz aí o Pacto pela Saúde, que define 5 blocos para transferência desses recursos. A implementação desses blocos trouxe uma maior flexibilidade para a utilização dos recursos, mas quase não alterou os critérios distributivos. Ou seja, a gente pode considerar que nos repasses federais para os estados, Distritos Federal e municípios é adotada uma série de critérios, alguns com base populacional, mas sem os devidos ajustes que deveriam ser feitos em função das diferenças nas condições regionais de cada município. Esses critérios, eles não levam em conta as necessidades relacionadas a aspectos demográficos, aspectos epidemiológicos e socioeconômicos para a definição dos repasses. Com isso, a gente tem aí algumas regiões do Brasil, elas são mais desassistidas por esse recurso. Então, falta aí um programa para aumentar a oferta pública de serviços nesses locais. Ou seja, são necessários ajustes em função dessas diferentes condições regionais que a gente tem no Brasil, que é um país continental, como foi dito no início dessa apresentação. Enfim, a gente pode considerar que, em relação aos avanços do SUS, principalmente após a reformulação do modelo assistencial com a expansão das estratégias de saúde da família, é possível observar aí um aumento na utilização de serviços ambulatoriais e hospitalares e também um expressivo crescimento dos serviços de saúde. Mas a gente observa também algumas necessidades a serem desenvolvidas no sistema. Por exemplo, elevar a participação das 3 esferas de governo no volume de recursos aplicados, elevar o investimento do Estado brasileiro no campo da saúde, e também a falta de protocolos clínicos como forma custo-efetiva de compor ações em saúde é bastante observada aí no nosso sistema. Enfim, os autores definem aí uma necessidade de incorporar também uma proxy de necessidades para visualização dessas desigualdades, para a gente ter aí para a gente vislumbrar de uma forma mais ampla o quadro atual de saúde no Brasil. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim desse primeiro vídeo, dessa primeira apresentação que foi dedicada aí ao financiamento e alocação de recursos em saúde no Brasil. Agradeço por ter assistido. Peço que compartilhe para que o vídeo possa alcançar o maior número de estudantes interessados possíveis. E peço também que você poste aí um comentário com as suas considerações, com as suas críticas. Seja lá o que você tiver para falar sobre isso, vai ser muito bem-vindo e para mim vai servir como parâmetro para o desenvolvimento de outros vídeos também e para a abordagem de outros conteúdos relacionados à saúde. Mais uma vez, obrigado e até a próxima, se Deus quiser.